Bom dia, pessoal. Aqui professor Elton em mais uma cápsula diária de história. Hoje, segunda-feira, 10 de agosto de 2020. Dia da Solidariedade Cristã e Dia Internacional do Biodiesel. Mas antes de falar sobre a história do dia 10 de agosto de 2020, eu quero tratar de um fato que eu prometi durante a semana passada que eu ia comentar no decorrer da semana. Só que esse fato ele acabou acontecendo no dia 9 de agosto, ou seja, ontem, né, no domingo. Então eu vou comentar primeiro sobre esse fato e depois eu vou falar sobre os fatos históricos dessa segunda-feira, dia 10. Então, no dia 9 de agosto de 1945, era lançada sobre a cidade de Nagasaki, no Japão, a bomba atômica chamada Fat Man, o Homem Gordo, em português, né? Foi a segunda das duas bombas lançadas pelos Estados Unidos no Japão. A primeira tinha sido a Little Boy, né, o menininho, no dia 6 de agosto na cidade de Hiroshima, que nós falamos na semana passada. E daí que eu comentei que eu iria falar sobre a segunda bomba, a de Nagasaki, que aconteceu no dia 9 de agosto. Né? A Fat Boy foi detonada a uma altitude de cerca de 550 metros sobre a cidade de Nagasaki, após ser jogado do bombardeiro B-29 chamado Boxcar. Apesar de ter uma potência praticamente 2 vezes maior do que a Little Boy, os danos que ela causou foram menores, pois as condições climáticas de Nagasaki, no dia em que ela foi lançada, eram desfavoráveis à explosão atômica. Com isso, a Fat Man não atingiu o seu alvo com precisão. Ela caiu num vale ao lado da cidade. Mesmo assim, 40 mil pessoas morreram e mais de 25 mil ficaram feridas. Nos anos posteriores ao ataque, milhares de pessoas vieram a morrer por causa da radiação e das doenças relacionadas à bomba atômica Fat Man lançada sobre a cidade de Nagasaki. Bom, na história do dia 10 de agosto de 2020, né? Então, voltando lá em 1519, neste dia, 5 navios de Fernão de Magalhães partem de Sevilha para circunnavegar o globo. O segundo comandante basco, Juan Sebastián Elcano, completará a expedição depois da morte de Fernão de Magalhães nas Filipinas. Né? Então eles desembarcam numa ilha lá nas Filipinas para ele conquistar a ilha, e o Fernão de Magalhães ele é morto por uma tribo de nativos no local. E quem termina de fazer a circunnavegação é o segundo comandante, que é o Juan Sebastián Elcano. 1675 é lançada a pedra fundamental da construção do Observatório Real de Greenwich, em Londres, na Inglaterra. É aquele observatório que dá o nome ao meridiano de Greenwich, que a gente tanto fala nas aulas de geografia. 1793, em plena Revolução Francesa, é inaugurado o Museu do Louvre, né, oficialmente em Paris, na França. Então o Louvre ele era um palácio, né, da realeza, e ele foi transformado durante o período da Revolução em um museu. Né? Atualmente ele é o museu mais visitado no mundo, com exceção desse ano por causa da pandemia. Né? E, por último, em 1945, então no dia 10 de agosto, apenas um dia após o bombardeio de Nagasaki, o Japão concordou com os termos da Conferência de Potsdam, de rendição incondicional, assim que o presidente dos Estados Unidos, Harry Truman, ordenasse a suspensão dos ataques com bomba atômica ao Japão. Então o Japão não estava aceitando os termos de rendição que a Conferência de Potsdam determinava, colocando fim à Segunda Guerra Mundial, e continuava guerreando. Então os Estados Unidos atacou o Japão com as bombas atômicas, e daí então, depois da bomba de Nagasaki, o Japão aceita os termos de rendição incondicional à Conferência de Potsdam, desde que o seu imperador não perdesse o comando do país. Né? Era das observações que eles determinaram nessa assinatura. Então, mais adiante, nós vamos falar aí da assinatura do termo de rendição, certo? Então, uma boa semana a todos, e por hoje encerramos a nossa cápsula diária de história. Não esqueçam de deixar o seu like no final do vídeo.